inscritos, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, todos estejam ótimos. E hoje vou compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, da minha história, sobre a minha busca sobre Deus. Será que eu encontrei? Como é que foi? Vou contar tudo isso para vocês e mais um pouco. Só ressalvando aqui, pessoal, para vocês, é que esse vídeo vai ficar um pouco longo. Eu acredito que toda semana eu vou estar postando um pouco da história, porque realmente resumir uma história de quase 16 anos em 10 minutos não dá certo, né? Então, primeiramente eu me chamo Laine Mendes, para quem não me conhece, e basicamente a minha jornada, o meu conhecimento sobre Deus começou na minha infância. Meus pais sempre eram e sempre foram de uma instituição religiosa e eles me ensinaram a fé dizendo o seguinte, que precisávamos manifestar nossa fé, que precisávamos buscar a Deus. E o estopim da minha vida, da minha história, foi quando eu tive um problema de saúde. Eu tive um problema chamado reumatismo. No meu desenvolvimento da parte da infância para a adolescência, eu sentia muitas dores, né? E nenhum exame daria ou sairia o resultado concreto. Eles diziam que isso era um reumatismo, que não tinha cura e que eu ia crescer com isso para sempre. E aí eu lembro que minha mãe chegou para mim e falou assim: olha, minha filha, você tem que manifestar a fé, Deus pode te curar. E aquilo mexeu comigo. Eu falei: poxa, eu não quero buscar Deus por um interesse, mas se ela está falando para mim que pode resolver, então eu vou. E nessa época eu fui para essa instituição religiosa. Como eu falei para vocês, eu tinha em volta de 11 para 12 anos. E foi um marco na minha vida, né? Para mim era tudo muito novo. Você começa a olhar a instituição, os responsáveis, pastores, obreiros, pessoas que fazem parte daquilo tudo, sempre com bons olhos. Nossa, aqui, meu Deus, vai ser uma maravilha. Aqui as pessoas são maravilhosas. Você entra, na verdade, com esse ponto, com esse pensamento, dizendo assim: não, eles são diferentes. Há uma diferença, né? Então, mal eu sabia que a partir dali minha história teria, assim, um impacto muito profundo na minha vida. É tanto que, basicamente, eu fiquei em torno de 16 anos. Então, foi uma longa jornada, confesso para vocês. Então, fiz alguns propósitos com Deus e tal. E fui curada, pessoal. Fui curada e eu digo que eu fui curada não pela instituição, não pelas pessoas, mas pela fé. A fé é uma arma, é uma ferramenta que qualquer pessoa ela está disponível para nós e cabe a nós manifestarmos a nossa fé. E de fato fui curada. Então, a partir dali, minha mente ficou: caramba, olha só, Deus está aqui. E aí, pessoal, eu comecei a frequentar com mais assiduidade, né? Comecei a fazer parte de grupos internos, comecei a galgar minha vida, né? E minha trajetória lá dentro. Com 13 anos, na época eu me lembro que eu fui uma das obreiras mais jovens a ser levantada na época. E olha a responsabilidade, né? Pois é, então eu achava que limpar um banheiro da igreja, eu achava que fazer coisas lá dentro eu estava agradando a Deus. E me ensinaram que os líderes religiosos, né, principalmente da instituição, eles eram autoridade divina e que eu não poderia questionar, que eu não poderia se contrariar em nada, eu só tinha que obedecer. Servo obedece. O servo não questiona, o servo, ele nasceu para servir, quem não serve para servir, não serve para viver, sabe essas coisas? E você começa a estar lá dentro e meio que é feito um condicionamento, principalmente quando você é jovem, você não questiona muita coisa, você não... Sua mente está ali fria, né, para receber qualquer tipo de conteúdo e você, como não tem
maturidade espiritual, você acaba aceitando tudo aquilo como Deus, como coisas de Deus. E eu lembro que várias épocas, pastores chegavam para mim e falavam assim, olha, Deus está mandando tu lavar meu carro. E eu, meu Deus, que maravilha, Deus tá contando comigo para lavar o carro do pastor. Gente, olha assim, eu olhando para trás, eu fico constrangida de como eu não questionei, sabe? Mas você tá lá dentro, você acha que é bom, que é o certo, e você não pode, como eu falei, questionar. Pois bem, então eu lavava carro do pastor, achando que eu estava fazendo para Deus, sabe isso? E eu acreditava que qualquer ato que eu fizesse lá dentro, seja, como eu falei, limpando um banheiro, fazendo um chamado que o responsável, o pastor, mandasse eu fazer, eu estava fazendo para Deus. Só que eu começava a pensar assim, poxa, mas será que Deus, ele se agrada disso? Peraí, será que realmente eu estou servindo a Deus? Então, eu sempre tive esses questionamentos comigo. Então, na época, eu vi muita coisa, pessoal, que vai ser explanado alguns pontos aqui no decorrer da história, né, no decorrer dos vídeos. Mas eu achava que Deus, ele estava meio que condicionado ali. Me ensinaram que nenhuma outra instituição religiosa seria salva, só quem estivesse dentro da instituição. Eu falava assim, meu Deus, então somos privilegiados, Deus está aqui. Mas aí eu pensava, mas espera aí, Deus, ele não faz acepção de pessoas. Então, será que ele só está nessa? Então quer dizer que as outras instituições ele não está? Sabe essas coisas? Então eu confesso que ao invés de ser retirada algumas dúvidas que eu tinha sobre Deus, na verdade eu tive muito mais. Foi colocado muito mais opressão na minha caminhada, vamos dizer assim. Então eu sempre fui uma pessoa muito questionadora, gostava de ler, amava ler, porém nos ensinaram que você não pode ler outros livros que não é da instituição. Você não pode ler outros livros a não ser a Bíblia. Então, se você lesse livros que são de outros autores e que não estão dentro do sistema religioso que você frequenta, ou que eu frequentava, automaticamente haveria uma mistura de vinhos e poderia confundir minha fé, sabe? Então, nos ensinaram isso, me ensinaram isso. Enfim, você começa a vivenciar muita coisa, sabe? Muita restrição. E, como está escrito, o Senhor nos chamou para termos liberdade. Ele nos chamou para sermos livres. Livres nele, não oprimidos. E eu vivia oprimida. Eu confesso que eu me sentia, sabe numa bolha que você não pode se expressar? Você não podia, na verdade, não sei se já aconteceu com você em alguma instituição religiosa, em alguma experiência de vocês, mas é proibido a pessoa que faz parte de grupos estudar. Estudar que eu falo assim, fazer faculdade, sabe? Há um controle sobre que emprego você pode aceitar. Se esse emprego tem horários que não vai estar de acordo com as reuniões, você tem que vigiar, sabe? É muito medo. Se você vai viajar, você tem que comunicar. Eu tô falando não para membros, tá, pessoal? Eu tô falando de quem estava dentro da instituição. Mais à frente eu vou relatando para vocês qual instituição foi essa. Eu só tô dando uma pincelada para vocês entenderem basicamente como que foi um pouco dessa minha jornada. Então, aquilo me oprimia demais. Poxa, então eu amava ler, só que eu não podia ler outros conteúdos. Peraí, mas então, será que estão me escondendo alguma coisa? E foi daí que meus pensamentos começaram a se abrir e que a maturidade começa a ser desenvolvida na minha vida, sabe? Eu acredito que em torno, quando eu estava com uns 17 para 18 anos, eu comecei a poxa, não é assim. E aí, muita coisa aconteceu. Se você quer saber desses e outros assuntos relacionados a isso, fica ligadinho
que toda semana, eu não vou saber o dia específico, mas eu vou estar colocando pelo menos um por semana, um pouco da minha história e um pouco do meu relato. E o meu objetivo aqui, pessoal, não é fazer que você saia de qualquer instituição, não. Eu quero só compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, do que eu vivenciei. E que se eu encontrei Deus nisso ou não. E se você tem uma história parecida, se você ficou interessado e quer tá com um pouco engasgada, né? Querendo falar, dividir um pouco da tua história, coloca aqui nos comentários. Vai ser um prazer ouvir vocês e fica ligadinho nos próximos vídeos que vai ter coisa boa por aí.